Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Rumo Certo, seja muito bem-vinda. É muito bom, como sempre digo, ter você aqui conosco. Bom, no Rumo Certo de hoje vamos ser um pouco ousados aí, vamos falar de tudo, desde a produção até a distribuição, tentar trazer para cá, para o programa de hoje, as tendências para este ano aqui de 2024, no chamado supply chain, que é a cadeia, que envolve aí toda a cadeia de suplementos. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar hoje com Lucas Canibal, lá de Porto Alegre, ele é gerente de venda sênior da Driving Brasil. Tudo bem, Lucas? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Sebastião? Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você hoje. Todo nosso. Obrigado por aceitar nosso convite e compartilhar aí, eu imagino, tanta informação, né? Diz que é uma ousadia da gente falar de tudo que envolve desde a produção à distribuição, porque imagino que tenha muitas variáveis aí nesse processo todo. Lucas, antes de entrarmos no assunto propriamente, queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, o trabalho que você desenvolve hoje na Drive-In, o que é a Drive-In. Conte aí pra gente, para conhecermos um pouco de você. Perfeito, obrigado. Bom, eu sou o gerente nacional da Driving Brasil, na área comercial. A Driving é uma scale-up, né, de matriz chilena. Então, hoje a gente foca justamente na parte em linkar o melhor dos dois mundos no momento de planejamento e execução, né, através de roteirização. Hoje a gente está presente em mais de 23 países já, né? Tem a nível nacional e a nível global diversos clientes. E o nosso foco está em trazer uma otimização para a parte logística, né, em escala global, e também garantindo que o cliente tenha todas as características, restrições e janelas de atendimento, né, cumpridas e que receba na sua totalidade e em tempo o produto que solicitou, né? Uhum. Mas aí como é que funciona o trabalho? É tipo uma consultoria? Vocês têm uma plataforma? Hoje, como é que funciona? Nós somos um software, né? Nós trabalhamos como um software 100% SaaS, então o software é na nuvem e foca justamente na parte de roteirização. A gente vai trazer a melhor rota em custo-benefício para as empresas e também otimizando e monitorando, né, com toda a visibilidade em tempo real da operação de ponta a ponta, tanto para a torre de controle de um cliente nosso e ele dando a visibilidade também para o consumidor final lá na ponta, com notificações, pesquisa de satisfações também ao final da operação. Ótimo. E que perfil, que segmentos mais vocês atendem hoje? Hoje nós trabalhamos bem forte, né? Inclusive nossa pauta de hoje, com empresas de bens de consumo, né? Trabalhamos também com operadores logísticos, toda empresa, segmento industrial, fármaco está muito em alta também. Muitos clientes novos aí nesse ano de 2023, nessa parte atendendo clínicas e hospitais. E também focamos em pequenas e médias empresas de diversos segmentos. Uhum. Hoje nosso foco aí está tanto na primeira milha, que a gente chama, que seria a parte inicial do transporte, e na última milha atendendo, então, o foco lá no cliente final, né? E claro, obviamente, trabalhando principalmente na questão de e-commerce também. Pois é, o que é hoje a máxima, o que preconiza hoje nesta cadeia de suplementos aí de importância? É a agilidade, é muito uso da tecnologia? Como é que a gente está nesse mercado? Acredito que antes de iniciar é bom também contextualizar para o pessoal a principal diferença, né? O que seria essa cadeia de suprimentos e também o que é chamado de supply chain, né? Então essa cadeia aí é justamente o conjunto de todos os elos, né, envolvidos nessa produção, desde a produção até a distribuição de um produto ou serviço de fornecedor a cliente final. E aí quando eu falo elos, aí eu saliento, né, vamos seguir uma linha de players, né, de principais atores nesse cenário. Então a gente vai ter ali os fornecedores, indústria, distribuidor, varejo muitas vezes, até chegar no consumidor final. E muita gente acaba tendo uma dificuldade ali ou uma complicação em comparar quando a gente fala de qual é a diferença de cadeia de suprimentos e logística, né? Então, enquanto essa cadeia de suprimento é esse conjunto de todos elas envolvidos, de ponta a ponta, a logística acaba focando no transporte e no armazenamento da mercadoria, né? Resumindo de forma bem sucinta, ela acaba trabalhando elo a elo, tá? Uhum. E aí, para ter até um exemplo aí, de repente, para o pessoal, sobre essa cadeia de suprimentos, a gente pode usar um exemplo
de ir no shopping, comprar um boné, vai numa loja comprar um boné. Então, para cada opção de boné, eu vou ter 3 opções de boné, por exemplo. Para cada opção de boné, eu vou ter, né, a empresa vai ter um processo com o fornecedor de negociação e comunicação, né, para que seja realizado aquele produto. E esses fornecedores vão ter os mesmos relacionamentos e comunicações com outros fornecedores para produzir cada boné. Então, essa coordenação, né, ou seja, a cadeia de suprimentos é essa coordenação integrada de todos os processos do negócio que visa justamente otimizar a produção, reduzir custos, garantir uma entrega eficiente, né, de produto e serviço para quem está esperando lá na ponta também da cadeia. Pois é, empresas de médio, pequeno porte também participam dessa cadeia e de que maneira? Com certeza. A cadeia de suprimentos é interessante, ela vem ganhando cada vez mais destaque, né? Cada vez mais foco. Inclusive, tem algumas tendências para o setor, né? Especificamente de bem de consumo, que aí serve para pequenas empresas, médias e grandes, né? Alguns aqui, pincelando rapidamente, eu sempre gosto de abordar tendências, experiência do cliente, por exemplo, né? Independente se a empresa é pequena, média ou grande, independente do porte da empresa, a experiência do cliente é um fator aí, foco, justamente para quê? Para que as marcas consigam, né, possam fidelizar, então, o cliente, que as empresas acabam buscando esse processo aí, essa redefinição de processo, para melhorar as entregas, com destaque à implementação de ferramentas e soluções tecnológicas, né, inovadoras de rastreamento em tempo real, escolha de entregas, né, flexíveis, customizáveis e uma comunicação transparente com o cliente, né. Outra tendência aí, a gente tem a parte de sustentabilidade, né, a ESG, que ocupa um papel central, né, e isso não é de hoje, vem já há algum tempo e cada vez mais está sempre em pauta. Esse ano foi tendência, ano que vem cada vez mais tendência, né, a partir do momento que globalmente a gente tem novas legislações, novos programas, novas regulamentações rigorosas a nível nacional também, e abrangência nacional e global, e essas iniciativas privadas acabam impulsionando, então, práticas ecológicas, né? Inclusive, essa parte de sustentabilidade foi realizado em 2023, agora esse ano, um estudo pela ESG Radar, né, que é conduzida pela Infosys, que a cada 10%, né, isso é um estudo que a cada 10% no aumento dos aportes em ESG, né, dos investimentos em ESG, as corporações elas acabam, então, podendo perceber um crescimento de até 1% em seus lucros, né? Então, esses investimentos em ESG devem chegar aí por volta dos 50 trilhões de dólares até 2025. E é interessante um dado, Sebastião, que menos de 60% dessas empresas compartilham esses dados de ESG com os clientes. Então, aí é uma atenção também especial, uma dica, de repente, para as empresas começarem a colocar mais em pauta, frente aos clientes, essa presença no mundo da ESG. Como é que acontece isso? Como é que é a orientação para que as empresas se atentem para esses ativos e os coloquem em prática? Maravilha. As empresas, a partir do momento que eles tiverem, né, investimento em tecnologia, eles vão conseguir, por exemplo, se nós estivermos falando de um roteirizador, por exemplo, nós conseguimos, então, monitorar, ter essa visibilidade, né, traçar melhor a rota de custo-benefício, trazer essa visibilidade, né, em tempo real, colocando em prática de que maneira? Notificando o cliente a cada etapa do processo, né, trazendo essa transparência, essa visibilidade para o cliente, né, ser conciso com o que foi prometido, né. Eu sempre acabo usando um exemplo de quando a gente compra no e-commerce, por exemplo, pela internet. A gente compra a geladeira e muitas vezes, né, compramos num site específico a geladeira e vem aquele gap que a gente pode receber das 8 às 18, né, ou seja, horário laboral, de segunda a sexta da semana X. Mas hoje em dia, ninguém tem essa possibilidade, né? Muitas pessoas não têm a possibilidade de ficar de segunda a sexta em casa esperando aquela geladeira, aquele produto. Então, é interessante sempre, né, trazer um horário estimado, uma data estimada para o cliente e cumprir com aquilo. A partir do momento que a gente entregou, que a gente chama de OTIF, né?
seria on time in full, ou seja, entrega a totalidade da mercadoria em tempo que estava planejado, a gente já consegue ver o efeito aí desse controle maior e dessa preocupação com o cliente, né? É acabar agradando o cliente, trazendo essa experiência diferenciada para ele a cada etapa do processo, com as notificações também. Não, maravilha, tá dito. Lucas, vamos fazer um intervalo rapidinho? No próximo bloco eu quero saber, dentro dessas orientações e tendências, como a gente, enquanto empresa no Brasil, tem se comportado. Em que cenário nós estamos nesse sentido? Avançado bastante já? Estamos já com isso, tendência sim, mas já estamos executando de alguma maneira? Onde temos que ainda melhorar? Quais são os gargalos também? E que você me fale também dos outros modelos da cadeia de suplementos, que tem mais de um, não é? Você me conte um pouquinho sobre esse cenário também. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente segue na conversa já na sequência, tá bom? Perfeito. Combinado? Com você de casa, você aí da sua empresa? Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo e digo mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nossa conversa de hoje envolve estratégias, aí desde a produção até a distribuição no mercado global, na chamada cadeia de suplementos, supply chain, a palavra em inglês. Quem está nos dando orientações lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Lucas Canibal, gerente de venda sênior da Driving Brasil. Lucas, continuamos nessa conversa. E aí a gente entendeu um pouquinho o conceito no primeiro bloco e eu te pergunto qual é que é o nosso cenário em termos de práticos, de atuação, de ação, de tudo que envolve aí as tendências para a cadeia de suplementos, né? Trouxemos para aqui a importância do ESG, né? Também a importância da valorização da experiência do cliente, mas a gente está fazendo essa lição de casa direitinho? O que é que falta ainda? Que gargalos temos? Perfeito, maravilha. Bom, isso é algo que vem acontecendo numa escala global, né? Cada vez mais, tanto essa experiência do cliente que está em foco e a tendência para o ano que vem, a parte de ESG, de sustentabilidade, acontecendo de maneira gradual, né? Em outros países, obviamente, mais avançados, mais desenvolvidos, já tem uma prática mais avançada. Aos poucos, né? Aqui, o cenário brasileiro, né? No mundo pós-pandêmico, eu sempre trago a pandemia como uma referência, então a gente vem nos preocupando mais com essa questão de cadeia de suprimentos, né? Na pandemia, inclusive, foi um momento que ninguém estava esperando e a partir dali, naquele momento, as empresas começaram a tomar novos rumos, começaram a investir mais em tecnologia, começaram a se preocupar mais, não apenas olhando para o presente, mas aprendendo com o que ocorreu no passado e também tendo, né, a possibilidade de buscar prever o que vai acontecer para frente, né? No Brasil tem aquele cenário de incerteza, como em qualquer país. Agora, com essa troca também de governo, acaba impactando em muitas empresas, né? Questão de investimentos, de benefícios fiscais. Então isso é um ponto que vem sendo discutido e levantado. Há 2 anos, a taxa de ocupação dos centros de distribuições, né, cresceu assustadoramente, justamente na questão da pandemia. Por quê? Porque a partir de galpões e armazéns bem localizados, estrategicamente localizados, as empresas, os empresários, né, junto com os operadores logísticos, buscavam esses espaços para que a distribuição ocorresse de forma mais ágil e efetiva para atender os prazos dos clientes, né? Então a gente vem num caminho certo, né? A gente busca aí focar em alguns pontos. Questão de produção, se eu tivesse né, algumas dicas também para os empreendedores que nos escutam, que nos acompanham aqui, é a questão de produção, focar quem que está produzindo aquela mercadoria, garantir, né, entender, ter a dimensão dos custos envolvidos. Outro ponto, fornecedores, quem é o parceiro de vocês, se ele entrega o produto de qualidade em tempo, se ele tem aquela flexibilidade, né? Porque hoje cada vez mais ocorre o dinamismo,
os consumidores estão cada vez mais também com aquele sentimento de imediatismo, né? E a questão de estoque também é um ponto que eu sempre trago, porque vai depender muito do tamanho da empresa, né? E do perfil da empresa. Seja aquela empresa que tenha um estoque mais reduzido ou aquela empresa que produza, né, sazonalmente para que consiga vender, então, naquele momento correto. É gestão bem feita, né, no final das contas, né, Lucas? Aí para você saber por onde vai, né? Agora, nesse processo todo aí, tecnologia é imprescindível, né? Preciso estar bem atento à tecnologia, as ferramentas que a gente tem disponível no mercado também não, né? Tecnologia é competitividade aí, né, Lucas? Com certeza, tecnologia é algo que acaba diferenciando as empresas das que não investem, né? Diariamente eu escuto de clientes, de parceiros, e isso empresas que têm aí mais de 50 anos, 70 anos, que me dizem, Lucas, a gente vem buscando aí vocês porque vem dando certo, mas é aquele famoso empurrando com a barriga, né? Até onde deu. Hoje em dia não tem quem não invista em tecnologia, né? E que dê certo. Então, a tecnologia hoje, alinhada, claro, a uma análise empresarial e uma gestão, acaba trazendo frutos aí a médio e curto prazo. Mas é caro investir em tecnologia hoje para fazer parte dessa cadeia, Lucas? É bastante democrático? Como é que é? Hoje, tecnologia, quando a gente fala tecnologia, a gente pode ver um cenário como macro, né? Não apenas a tecnologia embarcada, a tecnologia de softwares, ferramentas, mas hoje, desde o momento do planejamento, seja com a equipe, tendo a equipe alinhada, tendo as informações corretas, seja de clientes e dos componentes aí dos parceiros que acompanham as empresas na cadeia de suprimentos, né? A gente tem esse retorno a curto prazo, né? O investimento vai variar muito o tipo, né, de tecnologia que vai ser implementada, o tipo de empresa que está implementando determinada funcionalidade. Então, hoje a gente tem diversas tecnologias, desde roteirização, torre de controle, WMS, que seria o gestor aí, então, de inventário, de armazém. Todos essas funcionalidades, esses módulos, essas ferramentas acabam, né, sendo responsáveis especificamente por determinada área da empresa, né? E aí, depende da empresa, elas vão saber quais tecnologias aderir naquele momento, né? Lucas, existem outros, né, modelos de cadeia de suplementos também, né? São 4 pelo menos. Me fale um pouquinho sobre eles, como é que funciona? Perfeito. Sim, Sebastião, hoje a gente tem aí basicamente quatro tipos de cadeia de suprimentos. A gente trabalha com a tradicional, a enxuta, a integrada e a flexível. A tradicional hoje é considerada aí, né, caracterizada por um fluxo contínuo. Então, aquele fluxo que a gente estava elencando desde fornecimento até consumidor final é um fluxo contínuo de materiais entre, né, esses players, fornecedor e cliente final. A enxuta, ela acaba se diferenciando da tradicional justamente pelo número de elos e intermediários que compõem essa sistemática, né? O que acaba fazendo, né, que ocorra uma diminuição do tempo na chegada do produto para o cliente final, né? Exemplo aí, a gente pode citar e-commerce, por exemplo. A gente acaba, muitas empresas já da indústria fazem a venda direta para o consumidor final, não tem que passar por varejo, por exemplo, né? Já a cadeia integrada, ela acaba englobando aí todos os participantes, acabam trabalhando em sinergia justamente para atender essas demandas do mercado, e a flexível, como bem diz o nome, está preparada para se adaptar rapidamente aí a qualquer oscilação do mercado. Bom, mas esses tipos, eles já meio que determinam pelo tamanho, pelo porte das empresas? São determinados por aí também, não? Não apenas pelo porte, mas também pelo momento, né? Eu sempre ressalto para os clientes que as implementações, as necessidades é muito de momento. Pode ser que hoje uma empresa enorme não tenha capacidade de implementar um sistema robusto, né? Um sistema completo, porque existe a necessidade de uma limpeza interna no sentido de organização, uma reestruturação interna da empresa. Ao passo que uma empresa pequena possa ter tudo já alinhado e organizado
e apta a implementar um sistema robusto que uma empresa maior não poderia. Então é tudo de momento. Ótimo. Lucas, para todo esse processo, você falou lá da importância, né, trazendo para as tendências aqui da experiência do cliente, dessa questão ambiental, de sustentabilidade. Em todo esse processo, eu queria saber de você também, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, da importância que tem se dado tanto. A gente tem falado muito isso aqui no Rumo Certo, aqui no canal Empreender, de engajamento de equipe, de toda uma equipe pronta para propósito da empresa, para o que a marca defende, o quanto isso também é importante hoje dentro das corporações, sejam elas de diversos portes, também para os negócios, para a perenidade dos negócios e para a aceleração dos negócios, né? A gente está num novo ano aí, todo mundo quer crescer, claro. Então traga para cá, para a gente, a importância disso também, da gente trazer para a equipe toda, o quanto precisa entender de todo esse processo, de como isso funciona, para que seja eficiente no final das contas. Perfeito, é muito bem colocado, isso é algo que é recorrente também, diariamente eu vejo isso, sobre questão de trabalho em equipe e mais que isso, alinhamento da equipe, né? Isso mostra que todos estão, então, caminhando e correndo na mesma direção. As diretrizes das empresas, missão, valores, a gente volta lá na administração básica, no marketing, toda essa parte de alinhamento, missão, visão, valor, devem ser, então, né, propostas, divulgadas, disseminadas internamente, né, ter ou mensal, ou trimestral, reuniões ou apresentações dentro da empresa, para que os funcionários, né, todo o ambiente de trabalho se sinta pertencente àquele grupo. O senso de pertencimento é algo fundamental para que as coisas evoluam de maneira efetiva e rapidamente, né, tenha uma escalabilidade bem alta. E a partir do momento que aquele funcionário, aquela empresa, tem uma equipe concisa e eles se sentem pertencentes àquele grupo, priorizam aquela ideologia da empresa, tenham aqueles mesmos pensamentos, eles vão saber exatamente, está claro para ele, né, quais são os principais pontos, as principais atribuições de cada um e o que a empresa busca. Então, no momento que todos têm a mesma mentalidade, é muito mais fácil de gerir, né, incorporar novos processos e garantir que as pessoas vão, então, executar de maneira eficaz e assertiva o seu papel, né? A gente é uma corresponsabilidade aí, né, Lucas? Tanto dos colaboradores, dos profissionais, né, lideranças, temos falado muito sobre isso também, e da condição da empresa também para isso, né? Mas a gente tem profissionais no mercado bastante preparados já, Lucas, quando a gente fala aí de lideranças, inclusive com essa visão de propósito, de valorização dos valores, aliás, que as empresas trazem hoje, e ao mesmo tempo as empresas também estão capacitando mais profissionais para esse mercado, para essa exigência nova do cenário global, né? E também exigência do consumidor. Nesse sentido aí de preparar bem a casa, como estamos? Perfeito. Sim, um dos principais pontos, justamente voltando no tópico tendências ali, para 2024 agora, essa parte de encantar o cliente, experiência do cliente, é algo que vem cada vez mais sendo pautado pelas empresas e os funcionários, todas as empresas a nível operacional ou liderança, têm já essa mentalidade, então ocorre, mesmo que de maneira gradual, né? Não vem um boom ainda por parte das empresas brasileiras e a nível global também não foge muito disso. Gradualmente, cada vez mais as empresas vêm buscando qualificar os seus profissionais, né? A oportunidade nacional também de cursos técnicos, faculdades, toda essa parte de ensino, muitas empresas já vêm colocando em prática, o que eu acompanho muito, né, setores, contatos próximos aí, inclusive de RH, comentam que cada vez mais empresas trazem como um incentivo, né? A gente tem aí vale refeição, vale alimentação, e cada vez mais surge toda a parte aí de incentivo para estudar, né? Seja a nível tecnólogo, nível superior, graduação, pós-graduação, tudo isso acaba fazendo com que as pessoas se qualifiquem mais, tenham aquele senso de pertencimento
e cada vez mais estejam aptas a ocupar cargos de liderança, né? Ótimo, ótimo. Então, no final de 2024, teremos certamente um cenário ainda melhor, né? E quanto mais falarmos sobre isso também, tocarmos nessa tecla da importância disso, da valorização do cliente, da experiência, de questões de valores globais e de valorização também do quadro de pessoal, né, do ativo importante que se tem nas empresas, melhor será o resultado para todo mundo, não é? Lucas Canibal, gerente de vendas sênior da Driving Brasil, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje aqui no Rumo Certo, Lucas. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado, Sebastião, mais uma vez. Até uma próxima. Até a próxima. Com você também, fica combinado? Até a próxima, até o próximo Rumo Certo. O programa de hoje fica por aqui. Um forte abraço e até mais.